Olá pessoal, aqui é o Kazuo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre os amigurumis feitos no tear, tá? Esse foi feito no tear, e os amigurumis feitos no crochê, que é o mais tradicional. Então, vamos comparar eles. Os amigurumis feitos no tear, eu usei este tear aqui, que é o tear que já apareceu aqui no canal. E também me desculpe pelo estado da caixa, que ele já tá um pouco bem velhinho e bem amassado, né? Que é o da Wikerabolt, da marca. E lembrando que eu não estou sendo patrocinado pela marca, tá? Por nenhuma das marcas que eu vou falar nesse vídeo. Por dentro, eles são assim, tá? E vem junto um ganchinho e uma agulha. Bem, eu vou deixar linkado aqui uns vídeos que eu utilizei mostrando eles. E com eles eu consegui fazer esse cachorrinho aqui, tá? Que é deitado. Esse ursinho, urso aqui. Esse cachorro aqui também. E entre outros, como esse unicórnio, mais um urso, mais um urso. Opa! E esse coelhinho horroroso aqui. Bem, a principal vantagem que eu vi usando os teares, esse tear aqui, é que para quem é iniciante, ele é muito mais fácil de usar. De primeira, você vai conseguir fazer os amigurumis sem não ter muita técnica. Diferente do crochê, que você tem que ter técnica, tem que também ter um jeito com a mão também, um jeito de segurar, que até lá demorou. E eu posso falar isso, porque pra mim demorou uns 2 anos para eu tentar fazer um amigurumi de crochê, tá? Então, eu vou falar um pouco também as linhas que eu usei. Bem, agora eu vou falar um pouco das características dos amigurumis feitos no tear. Como eu falei em um dos vídeos, o ponto principal que é utilizado nesse tear é o ponto meia. Então ele é um amigurumi que é feito no tricô, sabe? Tricô. Porque os tear, como eu falei naquele vídeo, aquele tear é como se fosse estivesse fazendo pontos de tricô. E o ponto que foi utilizado foi o ponto meia, e ele fica assim, ó. Como vocês podem ver, ele fica um pouquinho aberto. Esse fio é o fio amigurumi, é da Círculo, tá? Aqui ele fica um pouquinho aberto, mas compensação, o fio amigurumi é um dos fios de algodão mais fáceis de utilizar no tear. Por quê? Esse ursinho, eu utilizei o fio Balloon 6. Balloon Multicolor 6, né? Na verdade. Que também é da Círculo, ele é um pouquinho mais grossinho. E olha, ele ficou um pouquinho mais fechadinho do que o que eu fiz com o amigurumi, porque o balão é um pouquinho mais um fio um pouco mais grosso. Mas o problema de utilizar fios de algodões que são um pouco mais grossos é que eles são muito difíceis de como pode falar, tricotar, porque eles eu me lembro que quando eu fiz esse ursinho, já faz um tempo, mas eu me lembro que eu sofri um bocadinho, porque era um pouquinho complicado de colocar passar os fios pelos pinos do tear, tá? Porque quando eu tentava fazer assim, por quê? Quando eu tive que fazer com os fios, fazendo esse movimento de colocar o fio para cima do pino, esse movimento, quando é um fio mais grosso e mais duro, que como é o barroco, ele cansa um pouco mais a mão. Mas em compensação, ele fica com um pontinho mais fechadinho do que o amigurumi mesmo, como vocês podem ver. E fios muito grossos de algodão não é muito recomendável utilizar neles, porque ele não vai conseguir fechar o ponto. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tive que costurar, tá? Tem uma costura aqui, tá?
O jeito certo é ficar assim, como se fosse um buraquinho de anel mágico mesmo, tá vendo? Ó, a diferença? Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver que aqui é uma costura mesmo, ó. Tá? E aqui é apenas o que deve ser feito originalmente, poderíamos dizer. Aqui. Muitos falam que o tricô é melhor usando fios sintéticos, lã, essas coisas. Que no caso foi esse unicórnio que eu usei. Eu usei, se não me engano, acho que usei pro corpo usei a molê. A pontinha das patas eu usei a de primeira, tá? E esse chifrinho foi o amigurumi comum mesmo. E ó, diferente dos outros dois, esse fica bem fechadinho. E olha que eu usei fibra branca, tá? Fibra siliconada branca, aquele fibra de enchimento branca. E ó, ficou bem tampadinho. Outro que eu fiz foi esse outro ursinho aqui, que também ficou bem fechadinho os pontos. Esse fio é o fio amigurumi pelúcia, como vocês podem ver. Ficou bem fechadinho também, tá? Um bom exemplo de que se fica muito aberto ou fechado foi esse aqui, esse monstrinho aqui, tá? Mas aqui, como vocês podem ver, aqui vocês conseguem ver. Esse monstro também foi feito com o amigurumi também, tá? Aqui dá pra ver melhor. E essa boca aqui foi feito com o ponto tricô, tá? Que eu também ensino a fazer esse tipo de ponto no UTR no vidinho num vídeo passado. Bem, uma das vantagens que eu vi com a peça pronta com o amigurumi feito em tricô e um amigurumi feito no crochê é a primeira é que o amigurumi feito no tear ele é mais macio, ó, tá? Você consegue apertar bem fofinho. E no amigurumi de crochê, dependendo do ponto da pessoa, ele fica muito duro, ó. Nesse caso tá mais ou menos, tá a mesma coisa que esse daqui, né? Bem, o principal motivo de eu ter parado, como eu falei em outros vídeos, eu acabei parando de usar esses teares, é porque eu acho ele muito limitado. Porque as coisas que você vai fazer no tear só se resumem a cilindros, a círculos e só, tá? Por exemplo, esse monstrinho é um bom exemplo. O corpo dele é um cilindro, o olho dele é um círculo e todas as perninhas, a mãozinha também são de cilindros, os salsichas, né? Aqui também. Aqui no unicórnio é a mesma coisa. Um cilindro, ou mais outros cilindros aqui, cilindro, cilindro aqui também, um cilindro aqui também. Aqui também é a mesma coisa, tá? Os cilindros, os círculos, as meias esferas, como aqui as orelhinhas, tá? E etc. Por isso que eu parei de usar esses teares aqui. Mas eles servem para um começo. Sim, serve sim. Então, se você está querendo começar a fazer amigurumis, eu sugiro você começar com eles, tá? Ou se você já sabe o jeito de fazer crochê mesmo, então vai no crochê mesmo. Então, outra comparação que eu tô querendo fazer é com os tipos de fios. Bem, eu já fiz com outros fios anteriormente, mas, por exemplo, esse daqui foi feito com o amigurumi, como eu já tinha mostrado, ele fica bem abertinho. Enquanto esse coelhinho aqui foi feito com o balloon, tá? E ele também fica um pouco abertinho também, tá? Esse foi a comparação entre o amigurumi com o balloon, que são meio que fios concorrentes, tá? Bem,
Aqui temos 3 modelos de amigurumis feitos de crochê. Como eu falei anteriormente, eu parei de usar, de fazer amigurumis naqueles teares porque eles eram muito limitados. Como assim limitados? Por exemplo, esse Frankenstein aqui. Como vocês podem ver, eu consigo fazer a perna assim, como fosse uma perna. No caso, eu nunca conseguiria fazer isso naquele tearzinho. As pernas já emendam, quer dizer, a perna não, os pés já emendam com a perna, viu que não tem nenhuma costura, que já emenda pro corpo. E a cabeça do Frankenstein, olhando para cima, ele é um quadrado e não um círculo e também nenhum uma salsicha, né? E aqui no cabelinho dá pra ver que ele dá pra fazer essas coisinhas também. Que lá no tear também, eu acho que também não dá pra se fazer. Essas franjinhas aqui. Aqui também é um quadrado. Tá? E também ele fica, eu gosto assim, de pontos bem mais fechadinhos. Tá vendo? Porque eu acho que fica mais seguro. Temos esse ursinho aqui, que vocês podem ver, ele é um quadrado meio... é um paralelepípedo que fala, né? Eu acho que é paralelepípedo, né? Porque aqui é um retângulo, aqui embaixo também forma um retângulo. Como vocês podem ver, os bracinhos tem essa forma de braço, meio de patinha mesmo para cima. Que também é uma coisa que não dava para fazer no tear, tá? Então, formatos quadrados também dá para fazer no crochê. Tá? E por fim, temos esse daqui. De novo, esse daqui também tem esses babadinhos aqui que tem no cabelinho do Frankenstein, do monstrinho do Frankenstein. Também eu consigo fazer as pernas unidas juntos, sabe? Unidas ao corpo, no caso aqui do bem, esse bem, agora eu vou mostrar esse como tem esse daqui, como no tear eu mostrei, que tem que ser costurado as pernas, tá vendo? As pernas são costuradas. E pessoal que tem preguiça de costurar como eu acho que é muito melhor, né? Já ter menos costura possível. Como vocês podem ver, os bracinhos, esses bracinhos eu não foi costurado, ele foi feito, depois foi colocado quando tiver crochetando, colados, ó, eles não foram costurados, tá? Colado entre aspas, porque quando a gente crocheta, a gente tem como fixar os membros na peça, tá? Então, esse é também um dos motivos que eu parei de usar o tear, que eu posso usar menos costuras também, tá? Bem, outra coisa que eu quero falar também é uma das vantagens do crochê também é fazer alguns tipos de detalhe no qual no tear acho que não dá pra fazer. Por exemplo, nesse amigurumi aqui nós temos essa sainha aqui que foi feito colada com a peça já, tá? Essas ondulações, e também dá pra fazer essa florzinha aqui. Aqui tá esse é da coleção Kit Amigurumi. E outro exemplo que também dá é fazer outro tipo de forma, como eu já tinha mostrado o quadrado, né, o cubo, também partes cônicas, como esse chapéu desse bichinho aqui. Então, viu? Ele é todo ele é um cone, né? Uma parte que não sei se pode ser considerada positiva ou negativa é pelo fato de que o tempo de fabricação dos dois, né?
Bem, eu tô aqui com dois amigurumi feitos no crochê, tá? E os amigurumi feitos no crochê, eu acho que eles demoram muito mais, pelo fato de que são mais detalhados também, e também eles utilizam mais pontos também, tá? Por exemplo, esse cachorrinho, acho que eu demorei uns 2 meses também. Também depende da pessoa também. E também, quero falar que comparando esse ursinho aqui, acho que eu demorei uns 3 dias só pra fazer, porque geralmente eu levo menos. Eu levo menos tempo pra fazer esse ursinho, tá? Talvez um dia eu consigo já fazer. Tem crocheteira que acho que consegue fazer esse tamanho de cachorro aqui, acho que também em um dia, mas eu demorei muito mais tempo que isso, porque são mais pontos. Talvez uns 2 ou 3 dias, eu acho que dá pra ser feito, né? Comparando com menos de um dia, com 3 dias, então o esforço é menor com os amigurumis feitos no tear. Desculpa. Sem desmerecer as duas técnicas, tanto amigurumi feito no tear quanto amigurumi feito no crochê tem o seu valor no mundo do artesanato, tá? Então, o vídeo foi esse. Gostaram do vídeo da comparação entre os amigurumis feitos no tear e os amigurumis feitos no crochê? Então, eu peço para vocês, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e quiser saber mais sobre artesanatos e produtos feitos vindo do Japão e sua cultura. E também eu peço para vocês deixarem aquele like, que isso vai me ajudar muito. E também eu peço para vocês compartilharem os meus vídeos com seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, sayonara, bye, 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 bye.